Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa querida CEGEP para mais uma doutrinária da semana, iniciando os trabalhos, pedindo fortaleza para cada um de nós, para que a nossa semana seja abençoada. Também os nossos queridos irmãos que irão nos acompanhar no canal do YouTube, assim que essa live subir, sejam todos muito bem-vindos também à nossa casa. E para iniciarmos, como de praxe, todos os nossos trabalhos, vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Mestre Jesus, é com coração em festa que estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um trabalho dessa linda casa de oração. Tu, Senhor, que aqui teve entre nós há 2024 anos atrás e que ainda permanece os teus ensinamentos bem latentes para nós seres aqui desse planeta de provas e expiações. Queremos, Senhor, te pedir a tua proteção, a proteção dos benfeitores espirituais, para que possa nos fortalecer nessa nossa caminhada neste planeta. Como é difícil, sabendo que ainda estamos nesse processo evolutivo, ainda engatinhando, mas que é necessário para cada um de nós esse processo. Pedimos, Pai, que leve o lenitivo necessário para todos os nossos irmãos acamados, para os nossos irmãos que se encontram encarcerados, para os nossos irmãos que estão nos orfanatos, para os nossos irmãos que estão nas ruas. Chegando o frio, hoje um dia chuvoso, que os benfeitores espirituais possam estar presentes, aconchegando cada um deles, levando a luz e a paz também aos nossos familiares, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Que a verdade que liberta, tema da nossa palestra da doutrinária de hoje, possa reverberar em nós. E nesse instante, com muita alegria, com muita emoção, recebendo os benefícios necessários que aqui estão sendo trazidos para nós, nos envolvendo nessa energia de amor e de paz. Envolve o nosso querido irmão Jacó, palestrante dessa noite, ao nosso querido irmão Edson, na presidência desta casa, aos diretores, coordenadores dos trabalhos, aos nossos irmãos simpatizantes, nossos irmãos voluntários, a todos, Senhor, que sejamos envolvidos nessa energia de luz e de paz que paira sobre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino de amor. Seja sempre feita a tua vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso que cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida que devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos liberta de todo o mal. Que assim seja.
E assim, eu convido o nosso querido irmão Jacó para que ele se faça presente para proferir os seus trabalhos da noite com a sua linda palestra. Seja muito bem-vindo, meu querido. Boa noite a todos. Desligar essa lâmpada aqui, essa luz daqui. Desligar ela, é só essa cadeira aqui. A verdade que liberta. E tem verdade que não liberta? Tem até que escraviza, porque não é verdade. Embora a gente ache que seja verdade. Para começar o nosso trabalho, vamos lembrar aqui uma citação que é atribuída a Arthur Schopenhauer, embora poucos acreditem nessa atribuição. Poucos acreditam. E antes de eu falar também, isso é um trabalho feito em cima de um trabalho de Arthur Valladares, do NEP São Carlos. Toda verdade, ela passa por 3 estágios. No primeiro, ela é ridicularizada. De Nazaré pode sair alguma coisa que preste? Com Jesus. No segundo, é rejeitada com violência. Crucificaram o camarada. Mas assim é com tudo. Eu me lembro muito bem das vacinas aqui no Brasil. 1920, se não me engano, 1915, né? A vacina chegou aqui, precisou botar as Forças Armadas na rua para vacinar na raça as pessoas, porque ninguém queria se vacinar. Outro dia tinha isso, né? Lula quer matar os velhos, tudo dando aquela vacina da gripe. Hoje o cara fica doido, se não tiver vacina, o cara briga. Ou seja, foi ridicularizada, foi combatida e agora é aceita. E no terceiro, é aceita como evidente por si própria, se firma como verdade. Mas a ideia contemporânea, ou a nossa ideia de verdade, ela foi construída ao longo de séculos, desde a antiguidade, misturando a concepção grega com a concepção latina e com a hebraica. Fizeram uma salada para tirar uma concepção de verdade para nós. Em grego, a verdade aletheia significa aquilo que não está oculto, o não escondido, manifestando-se aos olhos e ao espírito, tal como é, ficando evidente a razão. Em latim, a verdade veritas é aquilo que pode ser demonstrado com precisão, referindo-se ao rigor e à exatidão. Em hebraico, a verdade emuná significa confiança, é a esperança de que aquilo que é será revelado, irá aparecer por intervenção divina. A união desses 3 conceitos fez com que Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, terminasse definindo a verdade como expressão da realidade. Essa é a concepção em voga entre nós, no senso comum até hoje. Se fizermos um passeio rápido pela filosofia, vamos colher as opiniões de 2 filósofos conhecidos. Sartre defende que a verdade está na essência do indivíduo. Ela é resultado dos valores de uma sociedade. Materialismo. Já Nietzsche defende que a verdade não existe. Materialismo. E em certo ponto ele tem a razão dele. No campo dele não existe mesmo, não. É uma ilusão. Ele achava que a verdade era uma ilusão. Os sofistas defendem que a verdade é múltipla, relativa e imutável. Quanto à verdade materialista, é mutável.
é mutável. Eu me lembro que eu estudei quando eu estudava, o átomo é a parte indivisível da matéria. Não era. Mudou. Já tem divisão. Ainda que veja a verdade vinculada ao sentimento de quantidade. Meio filosófica, né? É aquilo que muitos pensam, mesmo sendo mentira. E a mentira é aquilo que poucos pensam, mesmo sendo verdade. A Terra é quadrada ou redonda? A Terra é quadrada. Muita gente pensava que era uma verdade. Poucos pensavam que era uma mentira. Só que agora mudou. Agora aquele que era mentiroso é verdadeiro. E o que era verdadeiro é mentiroso. Né? São as mutabilidades que existem. Mas eu tenho a impressão que todos aqui já foram enganados por uma mentira. Tem alguém que não foi enganado por uma mentira aqui? Todo mundo já foi enganado por uma mentira. E eu pergunto, por que aconteceu isso? Aconteceu e acontece, né? Acontece. Por um motivo simples. Porque você pensou que a mesma era verdade. E aí foi na onda. Isso significa o quê? Que o filtro que você tem para detectar a verdade está furado. Está deixando passar sujeira. Percebemos que a humanidade terrena está muito bem servida de conceitos sobre a verdade, mesmo sem haver consenso. Mas o que não falta é conceito sobre a verdade aqui. Todas materialistas. Tem muita verdade materialista. O materialismo é pródigo em nos oferecer conceito de verdade. Só que isso no campo materialista. Então, para fugirmos desse paradigma materialista, faremos aqui uma reflexão. Uma reflexão. Só que uma reflexão tendo Jesus como parâmetro. Aí vai mudar tudo, né? E vai girar em torno da fala de Jesus que se encontra registrada, é bom que se diga, somente no Evangelho de João, lá no capítulo 8, versículo 32. Uma fala do mestre que está inserida num contexto mais amplo, de um diálogo entre Jesus, os doutores da lei e os fariseus. Eles conversavam sobre pecado, sobre liberdade, sobre o fato era ser livre, o que era de fato ser livre. É então que Jesus traz essa reflexão que gerou neles até uma certa incompreensão. Doutores da lei não sabiam disso. O mestre dirá: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou a verdade vos tornará livres, algumas traduções. Eles ficaram assustados com isso aí. E está lá no Evangelho. E eles então, sem entender o alcance da fala de Jesus, sem entenderem que Jesus apresentava um novo paradigma, eles retrucam. Olha, nós somos livres. Nós somos livres. Não somos servos. Aqui não somos escravos de ninguém. Aí Jesus corta o barato deles. Diz assim, Jesus acrescentando complementará: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eles ficaram quietos. Todo mundo era pecador. Ninguém podia dizer que não era pecador. A pessoa, um judeu, dizer que não era pecador, era uma confusão danada. Aí ficaram todo mundo quieto. Isso é assim. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está a nos ensinar uma nova concepção da verdade, até então desconhecida até mesmo pelo doutor da lei. Pelo doutor da lei. E ele nos garante que, se vivermos efetivamente nas suas palavras, seremos seus discípulos. Nos veremos cada vez mais na condição de filhos verdadeiramente livres. Livres. Claro que Jesus não está se referindo à verdade que Nietzsche negou. A verdade que Nietzsche se refere é a verdade no campo materialista, não é essa. A verdade a que Jesus se refere é a verdade no campo espiritualista. É aquela verdade em que aqueles que vão tomando consciência dela, da sua natureza, da sua destinação, se entregam à lei e aos desígnios superiores do nosso Pai. Se entregam espontaneamente a isso. Esses são os que haverão de encontrar liberdade, deixando o caminho, digamos assim, ou a condição ali do pecado, tornando-se livres. É preciso que entendamos o que o mestre quer dizer por essa expressão,
que ao longo dos séculos foi ganhando outras conotações, mas que, numa visão mais geral, digamos assim, mais sintética, representa um desvio. A palavra chatá, no hebraico, que seria a palavra muito provavelmente utilizada por Jesus, né? Ele falava o aramaico, mas era uma linguagem muito similar. Ela significa desvio. Eu tenho um alvo, existe uma meta, existe um caminho. E me desvio do alvo, me desvio do caminho. É isso que é pecado. No hebraico, no sentido hebraico. Essa é a palavra que é traduzida por pecado para a gente. Que não tem essa conotação toda que a gente dá, que o cristianismo deu. Não tem. Então, é um desvio do alvo. Como a nos dizer que existe um alvo, existe um caminho, que quando nos afastamos desse caminho, quando buscamos a extremos em dissonância com aquilo que é a proposta, que nos é apresentada, a gente cai nesse estado de pecado. Reversível. Reversível, né? Então, o desvio da consciência, que se transvia da lei divina, a gente acaba caindo nesse estado e, portanto, tornando-nos também atrelados, presos às consequências infelizes desses desvios, o que não deixa de ser uma prisão. Jesus está correto, não deixa de ser uma prisão. É isso que Jesus, em linhas gerais, quer dizer quando ele fala que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, porque fica atrelado ao pecado, jungido ao pecado. Agora, para ele se libertar, é que é o problema. Então, se tem que libertação, é escravo. Porque quanto mais consciência tem para discernir aquilo que vai ou não fazer, consciência para discernir sobre o valor de um ato à luz da lei divina, mais responsável ele se torna. Só há pecado, só há desvio quando tem consciência. E mais, as consequências, digamos assim, serão condizentes com o nível de discernimento que ele possuir. E daí as consequências de naturalmente termos de lidar com elas. Pariu Mateus vai balançar. Você que pariu Mateus, você vai balançar. Somos livres, adotando aí o nosso livre-arbítrio. Livre para operar, para realizar, mas também estamos condicionados às consequências das nossas ações. Então, o livre-arbítrio não é como as pessoas pensam, a maioria das pessoas pensam, não, né? Eu posso fazer tudo. Pode, mas fica atrelado. Certo? Toda vez que você se desvia, você já acionou a lei de causa e efeito. Porque a causa de efeito, eu fiz uma palestra há muito tempo isso, até de Pietro Baldi. A lei de causa e efeito, ela não é uma lei que lhe ataca, que ela vem, você chama ela. Então, se eu dei um murro aqui em seu S, quando deu um murro em seu S, eu já acionei, eu que dei o murro, eu acionei a lei de causa e efeito e ela vem. Mas ela não age em mim naquele momento. Ela vai agir quando tiver consciência de absorver a lição que vem através dela. É por isso que muitas vezes você faz uma coisa errada e leva não sei quantas encarnações na maior, mas um dia, quando você tiver consciente, estiver preparado para absorver aquela lição, ela bate em sua porta. Olha, eu estou aqui, você me chamou naquela época, eu estou aqui agora. É assim. Mas, enfim, vamos agora desdobrar um pouquinho essa fala de Jesus para entendermos a importância da verdade na jornada do Espírito e também para aprendermos a acessar e lidar com ela. Porque não é fácil acessar, nem é fácil também lidar. Existe uma mensagem muito interessante que se encontra no livro Jesus no Lar. É um livro ditado pelo espírito Neil Lúcio, através de Chico Xavier, em torno dos bastidores do Evangelho, que traz ali uma série de contos, uma série de narrativas. Né? Aqueles momentos entre Jesus e os discípulos, ali na casinha de Simão Pedro e em outros locais, em que Jesus trouxe reflexões, histórias que não foram propriamente inseridas no Evangelho. Humberto de Campos também faz isso, né? E Neil Lúcio traz, então, esse complemento para nós, assim como Humberto de Campos, por exemplo, fez no livro Boa Nova. Traz histórias que não foram inseridas no Evangelho, nas Escrituras. E o capítulo de número 25 dessa obra é intitulada justamente A Visita da Verdade. E a narrativa é Neil Lúcio dizendo que Pedro, em determinado momento, nesses serões com o mestre,
naqueles momentos em que Jesus não estava junto à multidão, em que os discípulos estavam ali reunidos com ele, Pedro, aproveitando uma dessas ocasiões, dirige-se então ao mestre, com uma das perguntas mais elevadas, digamos assim, do ponto de vista filosófico, de maior impacto. Ele simplesmente pergunta a Jesus: o que é a verdade? Olha, o que é a verdade? E a gente sabe que a verdade é um material de estudo, quase todos os filósofos, a filosofia explorou isso para valer, mas sempre no campo materialista. Mais tarde, inclusive, Pilatos haveria de fazer a mesma pergunta a Jesus. Duas pessoas fizeram a pergunta, Pedro primeiro e Pilatos depois. No momento em que precede ali a crucificação, quando o mestre está preso e está ali sob a análise de Pilatos, Pilatos está conversando com ele e em determinado momento faz essa indagação. Pilatos também pergunta a ele: o que é a verdade? E o evangelista João registra isso. Não há uma resposta, como entendemos por tal, da parte de Jesus. Não tem. O mestre responde com o silêncio. Com o silêncio. Como a dizer que a verdade, para ela ser acessada, para ser acolhida, recebida, ela pede alguns pré-requisitos. Ela pede alguns pré-requisitos. Por isso, dizem-nos os Espíritos também, que ela não vai sendo revelada assim, sem cuidado, sem medida, não. Conta-gotas. Conta-gotas. Você vê que Moisés trouxe uma parte, Jesus trouxe outra, o Espiritismo está aí trazendo outra, e Kardec não fechou com o Espiritismo, como fim de linha, né? Sobre o Espiritismo, se disse a primeira palavra, jamais será dita a última. Então, ele não sabe onde vai parar isso. Mas vem conta-gotas. E ela não vai sendo aberta de um salto, de pronto, para todos os espíritos. Ela vai sendo gradativamente revelada. É tanto que Jesus diz, né? Eu tenho muito para vos dizer, vós não podereis suportar. Então, Jesus não disse tudo que ele tinha para dizer. Não podia dizer. E isso está na questão 628 de Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga os benfeitores. Kardec também indagou, né? Por que a verdade não esteve sempre ao alcance da gente? Por quê? E os Espíritos ponderaram. É necessário que cada coisa venha a seu tempo. E a pessoa no tempo de Jesus, ele fala de vacina? De computador, de raio laser? Cada coisa ao seu tempo. A verdade é como a luz, eles dizem. No excesso, ela acaba por deslumbrar, acaba por cegar. Acaba por cegar. Porque o interessante é isso. A verdade, sendo ela a luz, é preciso que entendamos que, nos dois extremos, teremos cegueira. Na ausência completa da luz, claro, a cegueira. Mas na presença total da luz também há cegueira para o espírito que não está preparado. Por isso, a luz ela vai sendo paulatinamente revelada, de modo que tenhamos recursos para absorvê-la. Emmanuel responde a seguinte pergunta no livro Consolador, 271. Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva, que o judeu acha que foi. O judeu acha, né? E Kardec pergunta: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva? O profeta, os Espíritos respondem: o profeta de Israel deu à terra as bases da lei divina e imutável, mas não toda a lei integral e definitiva. E ele prossegue: aliás, somos obrigados a reconhecer que os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Não se atira pérolas aos porcos. Né? O próprio Jesus vai confirmar a gradação da verdade para nós no Evangelho de João, capítulo 16. Ele vai dizer, como eu falei, ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Não tinha preparo para suportar. 13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir, vos anunciará coisas novas.
Está bem arrumadinho, todo mundo está entendendo isso aí, né? Está falando já do Espiritismo. Nem o próprio Jesus pôde nos entregar a lei divina integralmente. Nem Jesus pôde nos entregar. E aqui tem algo que nos chama bastante atenção. Lei está no singular. Estou falando aqui a lei divina, tudo no singular. Porque quantas leis divinas nós temos no universo? Quantas leis divinas tem no universo? Uma. Só uma. Só existe uma lei divina. Deus é um. Então só há uma lei que rege tudo. Agora, a revelação da lei é que é progressiva. Aliás, dizem, eu não sei se foi um espírito, eu não sei se eu li, que você está na selva, cai um espelho de um avião, um espelho grande, bate os índios nunca viram aquilo, bate no chão, quebra, cada um pega um pedaço, e cada um acha que é com espelho, cada um acha que tem espelho na mão, quando tem fragmentos daquele espelho, é mais ou menos assim. Então, a revelação da lei é que é progressiva, a lei é única. É como se a gente dissesse assim, quantas físicas existem? Ah, tem física quântica, uma só. Uma só. Existe uma só física. Você vai estudando progressivamente as matérias da física e progressivamente vai aprendendo capítulos, mas a física é uma só. Está tudo aquilo ali lá integrado. Vai sendo revelado aos pouquinhos. A física quântica está chegando aí, né? Já chegou. Vai aos pouquinhos, vai sabendo isso aí. Mas não chegou até o homem tudo de uma vez. Nem poderia chegar. Então, voltando ao diálogo, quando Jesus responde com silêncio à pergunta de Pilatos, o que é a verdade? Como entendemos isso? O mestre apenas silencia, também a nos dizer que bastava olhar para a sua vida. Basta olhar para a vida dele. Porque toda a sua vida foi o culto à verdade. Foi a perfeita expressão do que é a verdade. Que vamos entendendo com o Evangelho, com o Espiritismo, que é a própria lei divina, imutável, eterna, como o próprio Criador. No capítulo 17 de João, versículo 17, na última oração que Jesus faz antes da sua prisão, né? Uma oração muito bela, aliás, todo esse capítulo é uma oração de Jesus pelos discípulos que ali estavam, e pelos discípulos de todos os tempos. No versículo 17 desse capítulo, ele vai dizer o seguinte, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, pronto, Jesus definiu aí o que é verdade, a tua palavra é verdade. Na oração que ele faz a Deus, como a dizer que a palavra divina representa a sua lei, tudo que é feito, criado por Deus, isso é verdade, isso é permanente, isso é imutável, imutável. O que é da criatura humana, o que se afasta e destoa da lei divina, vai encontrando mais cedo ou mais tarde o seu fim. Virá a perecer. Toda planta que meu pai não plantou, será arrancada, dirá Jesus. Agora, o que é feito em Deus, por Deus, em harmonia com a lei, isso permanece. Isso é verdadeiro, isso tem vida, isso terá continuidade, isso terá posteridade. Tudo que é feito longe disso, já vem com a data de validade. Vem tudo com data de validade. Então, as sombras, o mal que ainda projetamos de nós, tudo isso é transitório. Porque só a verdade é que é de fato, só que de fato há de permanecer. Então, Jesus define a verdade como sendo a palavra divina, tudo que expressa a vontade do Criador, a sua lei perfeita. E sendo a vida de Jesus a mais sublime expressão de tudo isso, que nós já vimos aqui na terra, então, toda a sua vida era um hino à verdade, o culto à verdade em amor, e por isso não precisava nem ele responder, porque bastava olhar para a sua vida. Mas
diante da pergunta de Pedro, naquele momento, Jesus, entendendo que aqueles corações que ali estavam já tinham mais elementos para absorção de determinados aspectos, digamos, da verdade, não a verdade total, ele já traz algumas considerações. Ele dá um empurrãozinho a esse pessoal aí, e todos nós, né? Como fazia também diferença no tratar com a multidão e com os discípulos. Jesus tinha essa diferença. No que diz respeito à multidão, utilizava ele muito de figuras, de parábolas, de metáforas, porque elas são como que determinados filtros de luz. Uma parábola nada mais nada menos do que algo escondido, que vai se revelando com o tempo, a gente vai entendendo aquela parábola. Você olha a parábola de imediato, você não entende nada. É por isso que você vai estudando, para ela ir se abrindo para você. Não apresentam a luz de pronto, não revelam a luz de tudo. Elas como que graduam a luz. Porque na medida em que o Espírito vai lidando com aquelas histórias, com aquelas parábolas, ele na medida em que vai amadurecendo, é que vai conseguindo acessar a sua luz. Então, com a multidão, Jesus falava sempre em parábolas, em metáforas, a não ser no que diz respeito aos aspectos mais essenciais da vivência da lei. Aquele mais simples ele falava, mas o mais complicado ele parava. Como o amor, perdão, isso ele sempre deixou de maneira mais clara, porque era para todo mundo. Agora, com os discípulos, ele se aprofundava em alguns aspectos, como vimos no livro Jesus no Lar, no livro Boa Nova, no próprio Evangelho, num determinado momento, os evangelistas registram que para a multidão ele só tratava em parábolas, mas para os discípulos algumas coisas a mais ele revelava. Então, nesse diálogo com Pedro, e certamente com ele estavam os outros discípulos, pessoas mais próximas, Jesus, ele começa a desdobrar mais algumas reflexões sobre a verdade. E diz assim, respondendo primeiramente a Pedro, que a verdade total é a luz divina. Então, ele compara a verdade à luz, mas à luz divina. Mais uma vez, os Espíritos farão isso mais adiante, deixando para nós evidente que a luz, e a gente percebe isso no nosso próprio olhar material, nosso olhar físico, a luz ela precisa estar numa certa gradação. Você está dormindo, a pessoa entra no seu quarto, liga a lâmpada, você toma um choque, se aborrece e apurrinha, fica nervoso. Só acender a lâmpada, você dormindo, já tira você do sério. Se a gente olha diretamente, reiteradamente para o sol, grandes são as chances de a gente até ferir nosso aparelho visual. Os médicos recomendam que use óculos de sol, né? Porque não suportamos ainda, com os recursos que agora temos, no caso, o corpo, esta visão. Para os espíritos isso não será problema. Para os espíritos mais elevados, os espíritos puros, por exemplo, o olhar para o sol divino, para ele já não será mais uma fonte de cegueira. Para nós outros, ainda não estamos habilitados a acessar essa luz. Inclusive, Kardec vai fazer justamente essa comparação. Quando fala da visão de Deus no livro A Gênese, no capítulo de número 2, ele vai tratando desses atributos de Deus, da natureza de Deus, tal. E aí, lá no final, ele responde essa pergunta. Os espíritos veem a Deus? Basta desencarnar para a gente ver a Deus? E ele usa uma comparação, uma metáfora, colocando Deus como sendo o sol, e nós, os espíritos, como um viajor, que vindo de um vale ainda repleto de brumas, escuro, de névoa, vai aos poucos subindo a montanha e vai descortinando algo, aos poucos, a claridade, aos poucos. E essa névoa, então, vai se dissipando, e a gente vai começando a ver, com cada vez mais clareza, o sol. A mesma coisa chega no mundo espiritual, você vai trabalhando, e vai... Até o ponto em que, ultrapassando a névoa, que é uma metáfora, um símbolo aí da matéria, da materialidade, das limitações de espíritos então materializados que ainda somos, né? Essa névoa representa isso. Na medida que o espírito vai se depurando, ele ultrapassa essa névoa, essa bruma, então um dia ele poderá ver a Deus. Para lá. Vê-lo e compreendê-lo de fato,
como também está na questão 244 de O Livro dos Espíritos. Um dia teremos as faculdades, as possibilidades de percepção que nos permitirão ver a Deus, não com os olhos materiais, com os olhos físicos. Porque Deus não é matéria, mas vê no sentido de compreendê-lo, de penetrar realmente mais a fundo na sua essência, na sua natureza. O Cristo penetrava na natureza divina. Jesus usa esse símbolo também da verdade, comparando a luz. A verdade total, sendo igual à luz total, digamos assim, ainda inabordável para nós outros. Mas espíritos elevados suportarão maiores parcelas da verdade, suportarão mais luminosidade, sem que venham se tornarem cegos, digamos assim, deslumbrados. Você vai conversar com um bocado de pessoal sobre reencarnação, é uma confusão. Não aceita de jeito nenhum. Está estudando a Bíblia, está ali, mas não consegue acessar isso na Bíblia. Não consegue. Está lá, mas não consegue. Mas é para não conseguir mesmo. Não está na hora. Quando estiver na hora, abre a Bíblia. Isso aqui, eu acho que isso aqui é reencarnação. É assim, tão fácil. Mas precisa estar preparado para esse momento. Está preparado. Então, quando a pergunta, Jaco, onde é que tem reencarnação na Bíblia? Eu digo, rapaz, só procurando aí. Porque senão não adianta ser um religioso, né? Você acredita em reencarnação, tal. Foi igual um amigo meu, né? Jacó, em Alagoinhas. Muito amigo meu lá do trabalho, né? Jacó, você que parece uma pessoa inteligente, parece, né? Não é não. Você parece uma pessoa inteligente. Você pode me responder uma pergunta? Eu digo, respondo. Pode perguntar, por que você se tornou espírita? Não sei. Eu não sei. E como você foi? Não sei. Para mim, ninguém vai a uma religião sozinho. Jesus leva. Agora, se você me perguntar, Jacó, porque depois de 20 e tantos anos você continua espírita, aí eu lhe digo. Porque eu senti na pele minha modificação. Eu sei quem eu era e sei quem eu sou. Não sou grande coisa não, mas eu de quem eu era para quem eu sou, então isso fez efeito. O espiritismo fez efeito em mim. Por isso que eu continuo. Mas porque eu entrei, não sei. Não sei. Você sabe se é isso? Porque você foi para o espiritismo? Ninguém sabe. Somos levados. Agora, se fica ou não fica, é problema nosso, né? Um espírito puro acessará essa verdade em modos por nós ainda inabordáveis. Jesus acessava a Deus, a gente não adianta nem contar a gente como é o acesso dele a Deus, que a gente não vai entender. Agora, acessar toda a verdade divina é uma questão ainda que fica em aberto. Você não pode fechar a questão. Jesus sabia toda a verdade divina. É complicado. É complicado. Certo? Alguém acessar isso aí? Pode um espírito conhecer o absoluto de Deus? Pode algo que é relativo ser lhe dado conhecer todo o absoluto? Aí ele torna-se absoluto também. E não pode ser. Só vai ter o absoluto. Então somos todos perfectíveis. Chegaremos à perfeição relativa. Relativa. Absoluto só tem um. Pode, por mais vasta seja uma alma, por mais que tenha ela se engrandecido, pode ela conter o oceano do infinito? É complicado se responder. Enfim, o que nós sabemos é que, quanto mais elevado o espírito, maior a sua capacidade de comportar essa verdade divina sem que ela o segue. Aí tudo bem. Imaginemos, portanto, que Jesus verá e que ele acessará o do Criador, mas assim mesmo Jesus faz a comparação dizendo que é preciso, portanto, graduar essa luz. Graduar essa luz. E só com o tempo os indivíduos, bem como as coletividades, vão acessando gradualmente essa luz. Ou gradativamente essa luz, seria o certo. Por isso, nós vamos tendo as revelações gradativas. Ela vem conta-gotas. E tudo é assim, a ciência também é assim, né? Você pergunta, a medicina, por exemplo, quando apareceu, tinha a geriatria, a pediatria, não tinha nada, cardiologia, não tinha nada disso. Vai adquirindo facetas, se dividindo. A medicina é um caso, a medicina é uma só. Agora com várias faces. Né? Nós falamos no começo.
Por isso, veio primeiramente Moisés, preparou o terreno, antes já havia vindo Abraão, construindo todo esse ramo no qual nós estamos inseridos, nesse tronco de revelação, esse tronco judaico-cristão em que nós estamos inseridos. Então vem Moisés, que é um grande marco, depois vem o Cristo, depois o Consolador, as 3 revelações gradativas, explicando-nos ou demonstrando justamente essa prudência, essa condução zelosa do alto, no caso na terra, de Jesus revelando-nos gradualmente aquilo que já poderíamos acessar, aquilo com que já poderíamos lidar. O que Jesus nos deu, é tanto que ele diz, né? Rogarei ao Pai que vos enviará o Consolador prometido, que vos lembrará o que eu disse e vos dirá coisas novas. Mas eu não vou dizer tudo, não. E aí, gente, passa a entender o que Jesus diz em João 16:12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Agora. Isso vale para a humanidade como um todo, para as coletividades, mas isso vale também para cada indivíduo. Você vê que a tendência do religioso é saber que dominou tudo. Né? O religioso é assim, né? Já tem tudo, sabe da verdade, e não aceita verdade nenhuma mais, e aquela que ele está ali. Eu me lembro muito bem quando Haroldo Dutra começou, né, que ele, esse intercâmbio com o padre, com o pastor, com não sei o quê, está consultando, a pessoa está... Rapaz, bateram o bicho em Haroldo, foi cada crítica terrível no começo dele, viu? Mas tem que entender que é isso mesmo, tem que perguntar, quem sabe, perguntar. Né? Agora, se você vai aceitar aquilo ou não, é outro problema seu. Você tem que estar preparado para aceitar ou não. Mas você tem que consultar. Deve estar sempre consultando fontes que não seja espírita. Mas se você tem um filtro para poder filtrar isso, tudo bem. Se não tiver, vai endoidar tudo. Né? Você já tem um filtro, você pode muito bem consultar as pessoas de outra religião. Nós só vamos vivendo determinadas experiências que são reveladoras para nós, só vamos acessando determinados conhecimentos quando já temos mais recursos para lidar com eles. Então, nesse sentido, os espíritos que nos amparam, que nos tutelam a evolução, são muito sábios, são muito precavidos de ir nos possibilitando essas experiências gradualmente, ou gradativamente, eu botei gradualmente, eu não sei porquê. A questão é que, muitas vezes, também adotamos uma postura negligente. Ficamos ali como que estagnados, e então a parcela mais destacada da verdade é nos revelada justamente para nos impactar e nos convidar ao movimento. Muitas vezes você está na palestra, o palestrante fala uma bobagem assim que você se arrepia todo. Bicho, você está maluco? Aí quando você vai consultar o palestrante, estava certo. O palestrante estava certo. Já aconteceu isso comigo. Eu achava que estava errado, vou consultar. Pô, estava certo. Aquilo foi para me despertar. Vem assim de sopetão também para despertar. Porque essa também será a finalidade da verdade, de nos tirar de certas ilusões. Embora a gente não goste. Né? É assim, rapaz, eu estou passando por uma desilusão terrível. Quem já viu desilusão terrível? Terrível é ilusão. Você está se desiludindo, está saindo da ilusão e está se achando ruim. Mas a gente diz isso. Rapaz, tive uma desilusão, estou aqui, estou arrasado, tive uma desilusão. Rapaz, eu não entendo isso. Você gostava quando estava iludido, então. Mas é assim. A desilusão é assim que você se desiludiu, você se afastou da ilusão. Tem coisa melhor? A desilusão, o que é? Senão a visita da verdade. Desilusão é a visita da verdade. E a gente muitas vezes não gosta, chora, grita, esperneia. Para nos tirar ali de uma certa estagnação, de um curto-circuito, em que nos encontrávamos ali parados, estagnados, para que voltemos à dinâmica da vida. A desilusão faz você se movimentar. Você está iludido, está aceitando tudo. Quando se desilude, você começa a ter o senso crítico, botar o senso crítico, e você começa a andar. É o movimento da vida. Aí Jesus, ele segue a sua reflexão junto a Pedro e aos demais ali, contando uma espécie de parábola, um conto. Diz ele que existia um indivíduo que vivia numa caverna, e ali vivia a rogar ao Senhor da vida que o amparasse, porque ele não sabia o que estava fazendo ali. E uma caverna toda escura, um mau cheiro terrível, e ele rogando a Deus, eu quero sair daqui, Senhor, não acerta sair daqui e tal.
aquela região, o cheiro já não era muito agradável, o clima ali não era dos mais ideais. E ele, em sua cegueira, diz o mestre, se considerava assim muito superior a tudo aquilo. Ele queria sair daquilo, aquilo não era lugar para ele. Aquelas dificuldades, aquelas lutas, e ele pediu então auxílio, que o Senhor de alguma maneira o retirasse dali e tal, e tal, e tal, e tal. E como todo pedido é atendido, né? E aí, gradativamente, o Senhor da vida foi enviando emissários em seu nome. O primeiro emissário que ele envia é que o consola, que o fala da fé, do porvir, que alimenta ali sua energia, seu ânimo. Vai um emissário de Deus falar disso, né? Ele momentaneamente recebe aquele benefício, se acerena um pouco, mas logo depois voltava às mesmas reclamações, às mesmas lamúrias. Senhor, manda mais gente para cá. O Senhor envia então um segundo emissário, desta vez que fala da vida eterna, que fala do amanhã, enfim, tenta nutrir no seu coração a esperança. E ele se sente mais uma vez, momentaneamente, brevemente consolado e tal, mas depois volta. É o retrato da gente, é Jesus falando da gente. Mas logo estava novamente a reclamar daquele lugar, daquele cheiro insuportável. E aí o Senhor envia um terceiro emissário, a caridade. Envia a caridade para falar com ele, que o ampara, que o consola ali, que apresenta um bálsamo para as suas angústias e tal. A mesma coisa. A caridade saiu, daqui a pouco ele está reclamando de novo. Passado um tempo, ele volta a reclamar. Aí Deus, não tem jeito. Chega então o momento da visita do quarto emissário. Diz, olha, é o quarto e último agora. Nesse caso, a verdade. A verdade. Não podia ter ido primeiro? Não vai primeiro, não. O último ela vai. Chega a verdade então naquela caverna escura e acende a luz, mostrando que, na verdade, aquele cheiro insuportável se devia a ele próprio. É capaz de desencarnar uma pessoa dessa, né? Ele agora pode ver o seu corpo repleto de feridas, de pústulas, e que aquele cheiro exalava dele próprio. Então, assombrado, espantado com aquela realidade sobre si mesmo, a verdade, né? Que ele desconhecia, ele se julgava muito além daquele lugar, daquele ambiente terrível. Quando percebe que era a causa de tudo aquilo, ele se assusta. Porque a verdade assusta, né? Ele se assusta. E sai então correndo em fuga, buscando novamente uma caverna sombria onde pudesse se esconder. Mantendo muito provavelmente aquela mesma postura. A verdade não remove de uma vez assim, não. Vai bem devagarinho. Vai fazer um trabalhinho dela. Provavelmente vai repetir padrões, né? Jesus está falando da gente aí, viu? Não pensa que esse rapaz aí somos nós. Cego acerca de si mesmo, mas reclamando, lamentando, sem ter a devida coragem de perceber que essas feridas estavam em si e que todo aquele incômodo não era originário de outras pessoas, das circunstâncias, mas, antes de mais nada, dele próprio, de nós próprios. Todas as nossas reclamações têm a origem aonde? Em nós mesmos. Toda reclamação que você fizer, a origem está em você. Toda. Então, quando Jesus conta essa história, está falando da gente. Então, assim é a visita da verdade. Muitos estão a reclamar, a lamentar-se, mas na medida em que novas parcelas de verdade vão sendo acrescentadas, vão sendo reveladas, mostram-se ainda não preparados para lidar com elas, não dispostos a encarar a verdade, a única que de fato nos poderá libertar pelo conhecimento de nós mesmos e também o conhecimento da lei. Mas quem quer? Né? Porque, conhecendo a nós mesmos, saberemos o quanto distanciados estamos da lei, e assim poderíamos então reajustar-nos, encontrando o caminho com Cristo, o caminho libertador. Essa é a verdade que liberta. Não se é verdadeiramente livre, não se encontra a verdadeira felicidade, senão em harmonia e fidelidade à lei divina. É o que aprendemos com o livro dos Espíritos, é o que aprendemos com o próprio Mestre. A primeira questão da terceira parte do livro dos Espíritos, que trata das leis morais, na questão de número 614,
em que Kardec e os espíritos nos dirão que o homem só é infeliz quando da lei divina se afasta. Se alguém se julgar infeliz aí, pô, estou tão distante da lei divina, começa a mensurar a distância que está de você para a lei. Ele é o único caminho seguro, ela é o único caminho seguro para que ele possa, de fato, encontrar e construir a felicidade. Mas, geralmente, quando a visita da lei, a visita da verdade nos conclama a esse amadurecimento, a determinadas transformações, é então que a gente prefere fugir. Muitas vezes voltando para as cavernas sombrias do orgulho, a caverna sombria do egoísmo, da vaidade, da ilusão. Volta para lá, igual o personagem que Jesus citou ali. Voltando para as cavernas. Em que ficamos ali aflitos, angustiados, lamentosos, mas sem ainda ter coragem de realmente resolvermos o que nos aflige e realmente identificarmos que somos nós os principais artífices de tudo aquilo, para então termos a autonomia e a possibilidade de encontrarmos novos caminhos. Simples assim. Simples de falar, eu estou falando. De fazer. Pois bem, essa parábola, digamos assim, que Jesus nos conta, é muito elucidativa, porque nos ajuda a enfrentar, a entender a finalidade da verdade, ou do conhecimento da verdade, da trajetória do Espírito. Enquanto não encontra a verdade, é prisioneiro. O próprio mestre sintetiza na sua frase: conhecendo a verdade é que vamos nos fazendo cada vez mais livres, até nos libertarmos. Porque a verdade surge como essa luz que nos aclara um pouco, mas a nossa realidade, o patamar em que estamos e o patamar em que precisamos chegar. É muito importante que você tenha o patamar onde você está, mas onde você quer chegar também. E a verdade mostra isso. Progressivamente ela vai se revelando, descortinando para nós mais alguns metros, digamos assim, à frente, na caminhada, e mostrando-nos também onde de fato estamos, qual é a nossa situação atual. Assim vai se dando o progresso. É a luz que chega de fora por meio do acesso à revelação do conhecimento superior. Luz essa que é trazida pelos missionários, que em nome do Criador vão alimentando o progresso. Cada espírito vai acessando essa luz, a recebe, ela clareia a consciência, ajuda-nos a identificar novos aspectos da lei divina, que antes não identificávamos, e agora a própria consciência, que é sempre a nossa juíza, nos conclama a viver em harmonia e fidelidade àquilo que passamos a entender a mais da lei divina. A lei divina vai se descortinando para a gente aos poucos. Para a gente ilustrar mais ou menos esse processo, lembremos-nos da famosa frase de Melanie Klein, que é muito simbólica e elucidativa. O que é que Melanie diz? Falando daquela metáfora do homem lá no Éden, o Adão, quando ele come do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, e é expulso do paraíso, Melanie vai dizer o quê? Ela diz assim: quem quer que coma do fruto do conhecimento é sempre expulso de algum paraíso. Você aprendeu um pouquinho da verdade assim, você é expulso de um paraíso. Conhecimento, menor que seja, ele tira pelo menos do paraíso da ignorância. Pelo menos do paraíso da ignorância você sai. Ou seja, comer do fruto do conhecimento, aqui será acessar a nova parcela da verdade. Certo? O fruto do conhecimento lá, está a verdade aqui. Lá, o fruto do conhecimento, aqui é a verdade. Será agora vislumbrar uma luz um pouco mais intensa. Quando assim o fazemos, somos expulsos de algum paraíso. Ou seja, de uma certa zona de estagnação, de acomodação que nos encontrávamos. A doutrina espírita faz isso de uma maneira fantástica com a gente. Certo? Basta você, não é frequentar não, estudar, se interessar, né? Buscar o conhecimento. Porque agora passamos a discernir melhor e a perceber que determinadas atitudes que temos, que antes sequer notávamos, vamos perceber que essas atitudes estão por trás das infelicidades, das angústias que temos encontrado. A primeira coisa que você descobre é isso. Somos construtores da nossa felicidade ou da nossa desdita, né? Somos construtores. Vamos perceber que elas estão da lei divina, que é para nós o paradigma da felicidade,
da paz, do progresso. E agora a nossa consciência alerta contra isso, porque mais esclarecida, porque tendo identificado esses novos parágrafos da lei, digamos assim, né, ela agora passa a nos cobrar uma vida mais condizente com o que já acessamos. Por isso que o cara perguntou, se você quiser saber por que eu não saía, porque eu estou 20 anos na doutrina espírita, porque está me modificando, estou sentindo que me modificou. Para melhor. E se relutarmos em aplicar essa luz recebida, ela acaba se transformando em nós em quê? Olha, você recebe a luz. Olha, você recebe a luz, você reluta em aplicar essa luz em você. O que é que acontece? Torna-se uma fonte de aflição. O que é luz torna-se uma fonte de aflição em você. Porque tem muita gente na religião, pula de uma igreja para outra, vai para outra, vai para outra, vai para não sei o quê, pula de galho em galho, não se acerta de jeito nenhum. Aflição. A luz, ele está com a luz na mão. Ele está com a luz, mas não quer aplicar nele mesmo, quer aplicar nos outros. Porque assim, religioso adora impor nos outros conceitos, né? Não quer aplicar em si, mas quer aplicar nos outros. Por isso dirá Jesus: veja, pois, para que a luz que é em ti não sejam trevas. Porque transforma em trevas. A luz se transforma nisso aí, numa aflição para a gente. Ou seja, cuidado para que a luz da verdade recebida, o conhecimento espiritual que foi acessado aqui dentro, vocês aqui, não se torne fonte de aflição, na medida em que nós não dispomos a aplicá-lo. A quem mais foi dado, mas será cobrado, né? Então está todo mundo recebendo aqui de montão, o conhecimento aqui, né, de montão. Então cuidado, se ficar sem aplicar, vai aplicando devagarinho, não tem velocidade para aplicar, mas tente a cada dia se melhorar. Quanto mais relutamos em aplicar aquilo que já sabemos, quanto maior é a distância entre o que se sabe e o que se faz, maior fonte de aflição a criatura terá em si mesma. Isso é muito, vamos repetir isso aqui. Quanto mais relutamos em aplicar aquilo que já sabemos, quanto maior é a distância entre o que se sabe e o que se faz, maior fonte de aflição a criatura terá em si mesma. Muito cuidado. Não é sentar aqui e dar assim, tem uma responsabilidade muito grande de aplicar isso que você está aprendendo. Vai devagarinho. Não, Sérgio? Vai devagarinho. Faz igual o Martinho da Vila, né? É devagar. Vai andando. Querido irmão Jacó, nós te agradecemos por mais esse banquete que nos trouxe, tantas explicações sobre a verdade que existe entre nós, e a cada dia a gente vai gradativamente recebendo um pouquinho. É como ele disse, é conta-gota. A gente vai recebendo. E aí, mais uma vez eu digo, estamos tendo o conhecimento. E a gente não pode dizer que a gente não conhece, A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a gente precisa entender isso, E nesse processo nosso de evolução, a gente vai buscando essa verdade. E, às vezes, quando a gente não aplica, como ele bem disse para nós, essa aflição nos deixa doentes. E aí a gente vai buscando isso, a melhora. Mas para a gente melhorar, a gente precisa aplicar. A gente precisa querer essa mudança, Querer essa transformação. A gente não pode ficar no mesmo, estacionado. A gente precisa avançar. Essa é a lei do progresso da humanidade, a lei progresso do espírito, o avanço. Então, que a gente sigamos nesse processo. E a gente te agradece, Jacó, por nos alertar ainda mais sobre esse nosso processo. Convido o nosso querido irmão Edson para que ele possa vir proferir a nossa prece de encerramento. E a todos nós uma boa noite e até a próxima. Senhor Jesus, mais uma noite, Pai, de agradecimento ao Senhor
por estarmos aqui nesta casa de oração, em paz, em harmonia, em busca do conhecimento da verdade, para que com esse conhecimento consigamos nos libertar de nossas paixões, nossos maus hábitos, nossos vícios, e conseguirmos, Senhor Jesus, atingirmos o grande objetivo para o qual aqui estamos nesse mundo mais uma vez, vestindo esse corpo de carne, que é a nossa evolução espiritual, a nossa conquista da nossa paz e da nossa felicidade, através da libertação de tudo aquilo que nos travava, que nos prendia ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade e à posse. Que consigamos nos reconciliar com os nossos irmãos, pedir perdão, Senhor, a quem nós ofendemos e perdoar aqueles que nos ofenderam, para que dessa forma consigamos caminhar nessa terra, tendo sempre presente em nossas mentes, Senhor Jesus, a obediência à lei de Deus, através de termos pensamentos de bondade, olhar de bondade, palavras de bondade e atitudes de bondade perante nós e o nosso próximo. Abençoa esta Casa Santa, a sua diretoria, todos os irmãos e irmãs que tiram um pouco do seu tempo, da sua vida, dos seus lazeres, para virem aqui servir ao próximo, consolar os que sofrem, iluminar as suas consciências. Que assim seja.